garoto? Viu, meu David, Ricardo? Viu, meu menino? Viu, Pedrosa? Você tem que muito agradecer ao Ceará, que te deu o Arthur Cabral e o David Ricardo. Os caras estavam inspirados. O The King, Arthur Cabral, que inclusive ganha esse apelido no Ceará. É parceria de Alvinegro, Bateu de frente com a carreta. Um beijo pro PHD que tá sempre com a gente. Meu Deus, foi um atropelo do Fogão. Foi até a Arena Castelão pra encontrar o Ceará e o Fortaleza e massacrou o Fortaleza 5-0. Rodou. O jogo mal tinha começado e o Glorioso já estava em vantagem. Aos 5 minutos da partida, uma expulsão mudou todo o rumo do duelo entre Fortaleza e Botafogo. Logo no início, o zagueiro Gustavo Mancha deu uma entrada dura em Danilo e foi expulso para o desespero dos donos da casa. O VAR até foi acionado, mas não teve jeito. O árbitro Anderson Daronco confirmou o cartão vermelho. Mas o que podia ser um momento de tensão para uns, deu ainda mais gás para o alvinegro. Aos 14 minutos, lançamento de Alex Telles na área e Marçal de cabeça abriu o placar. 1-0 Botafogo. A partir daí, modo turbo ativado. Já no final do primeiro tempo, Montoro tocou para Arthur Cabral, que desviou o goleiro e mandou para a rede. 2-0. No segundo tempo, o Leão até tentou se fechar, mas o Glorioso manteve o domínio e a pressão. Logo no começo da segunda parte, Marçal, em noite inspirada, fez mais um para o Botafogo. De cabeça, David Ricardo fez o quarto e Matheus Martins, já nos acréscimos, fechou o atropelo. Final, Botafogo 5, Fortaleza 0. O Glorioso agora foca na próxima partida, quarta-feira, pela Libertadores da América contra a LDU, no Newton Santos. Vamos... olha eu aqui. Caralho, ficou irado. Olha eu aqui, Um beijo pra Daniel Dutra, que fez minha figurinha. Olha só, até o final de 2025, eu espero, Venê, que essa figurinha apareça muito na tela do SBT. Fernandinha, brasileiro você esquece. Olha... Ai, Alex! A música! Parou. Foca na Copa do Brasil. Olha a minha cavalaria. Olha a situação, Pedrosa. Marçal, que ficou um tempo parado, tava voltando, né? Ele que saiu e voltou do Botafogo, né? Ele chegou a sair na última temporada e volta pro Botafogo. Então, o Marçal entra nesse jogo como titular, só que como zagueiro direito. Perfeito. Lembrando que ele é lateral esquerdo. Isso. E já jogou de zagueiro algumas vezes no Fogão, Pela porque esquerda. ele é um cara... Pela esquerda. Porque ele é um cara muito versátil. Além de ter feito uma partida impecável como zagueiro, ao lado do menino David Ricardo, que, aliás, esse menino é um fenômeno. A gente tanto falou do Jair, nesse tipo de contratação, um garoto jovem, zagueiro com velocidade, boa saída. O menino fez um arraso ali, mais uma boa partida. Também fez gol o David Ricardo. Também. Mas o Marçal fez 2 gols, o Lucas Pedrosa. Voltou iluminado. É o bom e velho, Nem ele esperava voltar assim, né? Porque ele consegue 2 gols ali em bolas aéreas. Obviamente, uma bela batida também do Alex Telles. O jogo ficou muito condicionado pela expulsão correta do jogador do Fortaleza. Você achou correto? Correto, sem dúvida alguma. Vamos botar na tela aí? Cadê? A sola do jogador do Fortaleza, ela vai na canela do Danilo. Por mais que pegue a bola aí inicialmente, você coloca o seu companheiro em risco e o Danilo... Gente, o Danilo é um negócio assustador, tá? Eu vou te falar um negócio. Ele caminha para ser o melhor volante do futebol brasileiro. Essa que é a grande verdade. O Danilo joga muito. Ele já jogava muito. É assustador. Mas a passagem dele lá, eu acho que ele melhorou muito ainda a tática dele. Ele é diferente, né? E tudo é atrelado ao fato de que ele chega a uma equipe organizada. Ele chega a uma equipe em que ele é mais uma peça que veio para somar. Então o Botafogo muito bem, não só na bola aérea, mas o próprio passe do Montoro pro Arthur Cabral mostra como o Botafogo tem repertório para construir por baixo também. O Arthur Cabral, que até começou no banco no jogo da Copa do Brasil, volta contra uma equipe que ele gosta de enfrentar, que é o Fortaleza. Ele até tenta fugir da polêmica ali, mas ele tem uma identificação muito forte com o Ceará, consegue fazer o gol, e o Botafogo massacrou, cara. Acho que assim, o TP, ele deixou muito claro, o Botafogo massacrou o Fortaleza, que é uma equipe que vive o seu pior momento nos últimos anos, assim, digamos. Demitiu o Vojvoda, veio o Renato Paiva, pareceu que ia ajustar alguma coisa,
mas o Botafogo não tomou conhecimento. Vários destaques, como o Vitinho tem sido um jogador muito importante pelo lado direito. O Nilton, vou falar aqui do Nilton de novo, é outro jogador que vai ajudar o Botafogo. Passada larga, bate de fora da área, tem noção tática, o Botafogo está muito bem servido. E aquilo, cara, é continuar mantendo o que acontece dentro de campo protegido. Continuar protegendo o trabalho do David em relação ao que acontece no externo, para que o Botafogo consiga os seus objetivos da temporada. E para mim, eu até brinquei isso aqui, mas para mim o grande objetivo do Botafogo, nesse ano no Campeonato Brasileiro, é se manter entre os 5 do Campeonato Brasileiro, garantir classificação da Libertadores. Título é muito difícil, E pensar nas Copas, que o Botafogo tem condição e chega como favorito, tanto na Copa do Brasil, quanto até na própria Libertadores. E para quem não sabe, são dois grandes rivais, o Fortaleza, o time Fortaleza e o time Ceará, né? E aí, o menino Arthur Cabral jogou muito tempo no Ceará, como o Pedrosa destacou, e ele marcou um gol. Importante ele marcar um gol para sair aquela coisa do camisa 9 que estava batendo na trave. O menino David Ricardo, que foi promovido ao profissional no Ceará, é um garoto jovem, tem 22 anos só, fez uma boa partida, como eu já destaquei aqui, e também fez um gol. Mas quem também fez o gol foi o Matheus Martins, que entrou voltando também de lesão. A minutagem dele ainda estava muito reduzida para esse retorno. E ele estava até experimentando, ainda muito generoso. E eu estava até no final do jogo, vai, Matheus, experimenta, porque ele bate muito bem. E ele fez um gol também, voltando o Matheus Martins. Agora, o Botafogo vem numa alegria, o Montoro com um passe importante demais, que o Pedrosa destaca, até o Arthur Cabral querendo lustrar a chuteira dele. Esse garoto, o Vene Casagrande, é um absurdo. O que ele joga bola, o Montoro? Fernandinha, só o tempo dirá quem foi a melhor contratação do Botafogo nessa temporada, mas para mim eu já tenho os dois candidatos, quem? O Montoro e o Danilo. Embora o Pedrosa já tenha elogiado o Danilo, mas eu faço questão também de elogiar, desde a chegada dele, desde o anúncio da contratação dele, até pelos valores, muita gente achando exagerado, mas foi uma baita contratação no Botafogo. Um jogador que saiu daqui já pronto, foi para lá, melhorou ainda mais o estilo tático dele, o jogo sem a bola. É outro nível de jogador, e aqui no Campeonato Brasileiro, aqui no futebol brasileiro, ele vai sobrar. Até porque ele chega numa equipe pronta, ele não chega para resolver nada. Muito pelo contrário, ele chega para suprir a ausência de um jogador que foi vendido. E o Montoro, que joia o Botafogo achou no futebol. Baita jogador, jogador de altíssimo nível, embora tenha apenas 18 anos, uma personalidade absurda, não tem medo de nada, um corpo franzino ainda, vai ganhar ainda muito corpo, isso vai ajudar demais a ele. Jovem, 18 mas mesmo assim não tem medo de nada, muito pelo contrário. Então são dois jogadores que o Botafogo encontrou aí no mercado, duas baitas contratações e, repito, só o tempo dirá quem foi a melhor. Só sobre o Montoro, mais um pouco sobre ele, eu acho que é muito legal você ver um jogador que sabe que tem talento, que ele tem confiança, que ele é habilidoso, que ele joga muito com a bola no pé, mas ele não se desgarra do papel tático dele. Em alguns momentos o David tem que chamar um pouco a atenção dele, mas em nenhum momento ele se negligencia por saber que joga muito. Porque ele sabe que se ele não ajudar sem a bola, não adianta. Se ele não ajudar sem a bola, ele vai sair do time do Botafogo. Então tem que dar parabéns para o garoto jovem que já tem essa consciência tática e que vai ajudar muito ainda pela frente. E aí, o Vene Casagrande, o Pedrosa destacou, o treinador do Fortaleza é o Renato Paiva. O Renato Paiva, que para quem não lembra, era o treinador anterior ao Ancelotti aí do Botafogo, ao Carlinhos Junim, né? Sim. E aí ele é mandado embora depois da desclassificação no Mundial, em que ele não segue o Botafogo Way, aquele Botafogo pra frente. Ele fala, mas eu não fui tão defensivo, a torcida foi sim, a torcida também apoiou a saída do Renato, mas eu vou dizer... Obviamente que amei o 5-0, mas eu fiquei com um pouco de pena do Renato Paiva. Eu fiquei. Vocês não ficaram, não? Eu não fiquei com pena. Eu vou dizer assim, uma coisa, ele era um cara muito bacana, tá? Então, era muito isso que eu ia trabalhador. mencionar. Ele não foi mandado embora assim porque, o cara não respeitou o Botafogo. É porque eu vi muita gente... ele era muito trabalhador. Mas ele não alfinetou o Botafogo aí? Não, ele alfinetou o John Textor. Ele falou Fortaleza? assim, eu não sou tão defensivo assim. O que precisa Mas ficar muito claro... A gente sabia que era. O que precisa ficar claro é porque eu vi muita gente dizendo assim, óbvio que os jogadores jogaram com mais vontade por ser o Renato Paiva. Não, eles não saíram mal. Não. Ele não saiu mal com os jogadores. Do Renato. Pelo contrário, inclusive Rafael, ex-jogador do Botafogo, falou que todo mundo foi pego de surpresa. Os jogadores não esperavam, porque gostavam muito dele. Ele saiu mal com John Textor, é diferente. Então não tem nada a ver o desempenho dos jogadores por ser Renato Paiva. Claro que não. Acho que a expulsão também condicionou demais o resultado da partida. Acho que foi um treinador que saiu muito bem com os jogadores do Botafogo, mas é óbvio que o torcedor alvinegro
deve estar zoando por conta disso. O torcedor, sim. E aí, você é defensivo, tomou de 5. Porque o torcedor, a situação do torcedor foi... Mas o torcedor pode. Pode. O torcedor pode. Os jogadores gostavam dele, tá? Sim. E o torcedor ficou bravo, porque realmente o torcedor falava, cara, talvez ele não tenha um lastro pra chegar onde a gente quer chegar. Entende o que eu tô falando? Ele poderia até melhorar, mas qual era o limite da melhora dele? Era o que o Botafogo exige? E aí, realmente, ele era um pouco defensivo, sim. A gente sabia que sim, aquela postura contra o Palmeiras dizia muito sobre isso. Então, os jogadores gostavam dele, ele era um cara muito trabalhador, a galera que trabalha lá gostava dele, mas o torcedor ficou dessa forma. E gostou com a saída dele. Eu até apoiei aqui, eu falei assim, realmente, eu acho que foi bom o Renato Paiva ter saído pra ele e pro Fogão. Mas aí, né, a gente, questão humana, né? Histórias do futebol, histórias gente, do futebol. É isso, não dá pra falar que ele é horroroso porque ele tomou 5 do Botafogo. Claro que não. não. É isso. Não é isso. Histórias da bola. Ô, Cris, tá feliz, Cris? Sim. Tá? O Flamengo tá na liderança, pô. O jogo eletrizante. O Fluminense ganhou? Empatou com o Bahia, né? Embora, eu vou virar o titular, vou brigar por posição com o que ganha na mesma semana. Pode perder jogador, que é difícil perder jogador. E quando você perde, ganha na mesma semana. O Botafogo perdeu o John, ganhou o John de volta. Aí fez o quê? Contratou o Neto, o Léo Link que dormiu. Pô, o John vai embora, eu vou virar o titular, vou brigar por posição com o Neto. O John volta, coitado, o bicho vai cair pra terceiro, talvez, vamos ver. Goleiro Neto ao vivo, falando já com a camisa do Fogão, direto do Nilton Santos. Fica de legado, a gente joga pra vencer. Mas aquilo que eu carrego comigo é fazer parte ou estar num ambiente no qual para mim faz sentido. É o que eu busco sentido na minha vida, eu busco sentido no meu trabalho, eu busco sentido no meu dia a dia. Estar por estar para mim não é o suficiente. Eu tive a sorte, a possibilidade de estar em vários ambientes, em várias ligas importantes, em vários clubes importantes. E sempre por decisão minha, sempre porque no momento eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer e porque eu via sentido nas coisas, assim como eu vejo completamente sentido e me sinto desde o momento em que eu cheguei completamente ambientado aqui já no ambiente Botafogo. Com relação ao Mister, ao David, foi tudo muito rápido, eu ainda conversei com ele como conversas clássicas, né, de bem-vindo, e até por falar italiano também ajuda bastante, mas tudo muito rápido, eu cheguei, eles já viajaram, a gente não teve tempo de conversar. Obrigado. Neto, boa tarde, Breno Grisani, do Jornal Globo. Eu queria saber, você é um goleiro que ficou muito tempo na Europa, né? Eu queria saber o que te motivou a voltar para o Brasil agora, aos 36 anos, se você pensa em algo de seleção brasileira, se você tem planos assim para a sua carreira, o que te fez voltar para o Botafogo? Vim para o Botafogo, no caso. Obrigado. Eu saí do Brasil muito jovem, né? Parece que foi ontem, passou muito rápido, pelo amor de Deus. Se tivesse me perguntado, talvez algum tempo atrás, eu não saberia dizer se eu voltaria para o Brasil, se não voltaria para o Brasil. Só que a nossa carreira ela é muito dinâmica, a nossa profissão ela é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rápido e a gente tem que tomar decisões muito rápidas. E o último ano foi um ano bastante interessante para mim, no qual eu tive um amadurecimento muito, muito grande. E hoje em dia o que pesa muito para mim é minha família. Eu tenho 2 filhos maravilhosos e eu sempre pensei muito em dar experiências a eles, fazer com que eles pudessem participar da minha vida, da minha carreira, porque ela não é para sempre e são momentos que eu acho que são interessantes, são marcantes, assim como na primeira pergunta eu falei sobre meu pai, que foi uma referência para mim, foi um norte para mim. Eu consegui poder ser isso para eles, acredito que vai encaminhar bastante, vai ajudar bastante, então eu gostaria que eles pudessem participar dessa fase, que eles possam sentir, que eles possam ver isso e acredito que isso foi o fundamental nessa decisão. Boa tarde, Neto. Bem-vindo ao Botafogo. Aqui, Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Seu goleiraço, Neto, que estava no Bournemouth, segundo o Fernandão e a Amêndola, que são especialistas em Premier League. Briga ali meio de tabela no campeonato inglês. Veio para o Botafogo, é óbvio. E aqui ninguém é bobo, ninguém aqui fica contando historinha pra você. Você pode até ligar em algum canal que a galera vai te contar a historinha, tu também acredita porque tu quer, que tu é bem marmanjo já, ou marmanja. Óbvio que ele veio porque era uma possibilidade real dele ser titular de um time que vai brigar por todos os campeonatos.
Todos. Botafogo briga pelo Libertadores, Botafogo briga pela Copa do Brasil, Botafogo briga pelo Brasileiro. E fazer história aqui, que ele tá há muito tempo na Europa. Pô, o titular que é o cara do time vai embora. Saiu até meio ali. A gente viu alguns ídolos da torcida do Botafogo, vaiando, xingando, enfim. Ídolos da torcida não, né? Ídolo é jogador, né? Quando Alguns não é jogador, torcedores mais referência, famosos, né? mais famosos. É óbvio que ele veio por isso. Mas, como diz um amigo nosso, enquanto não tiver assinado, Fernandão, e o negocinho lá feito da transferência, TMS. o TMS não tiver apertado lá o botão, já era. Bocão, e agora? Quem vai jogar? O experiente Neto, que é muito bom goleiro, o Léo Link, que entrou muito bem, ou o John, que era o titular, mas estava sendo contestado? É simples. Meritocracia. O cara é campeão do Brasileiro, da Libertadores, por acaso recebeu uma proposta, ninguém nunca escutou da boca dele que ele queria sair, foram pessoas que falaram que ele queria sair, e eu acho justo, se você ganhar 1 milhão, vão te oferecer 4, você tem que ir embora, porque tu não morre de amores pro clube hoje. E o Botafogo não tem essa identidade com mais ídolos, porque é uma empresa. Joga, entrega, corresponde, mete o pé. E seria dessa forma. Houve um imbróglio lá que acabou não acontecendo a ida do John. Mas por meritocracia, o John, que foi importantíssimo na campanha do Brasileiro e da Libertadores, ser o titular do Botafogo. Independente das pessoas não gostarem do comportamento, talvez, que a gente não viu ainda, dele, por falar que quer ir embora, eu também iria embora. Qualquer jogador iria embora. Não tem como. Qualquer seja do Flamengo, seja do Fluminense, seja do Vasco, o jogador tem que ir embora, porque é projeto de carreira, projeto de vida. Tem família, envolve um monte de gente. Independente do que tu ganha aqui, ganha bem, ganha certinho, mas você tem que ter... Mas vezes 4 é vezes 4. É vezes 4, é vezes 4. Não, vezes 4 é vezes 7, né? Porque quando chega lá, Libra é R$7. E a cultura, é outra cultura, O você bichinho é aprende, vezes teu 7. filho vai aprender a falar em inglês, vai aprender... Você vai estar num curso Mas, de inglês Boca, aqui. a minha percepção, não conheço nem John, nem Léo Link, nem ninguém. Pessoal, meu treinador de goleiro do Botafogo, quem é? Não sei. Não me lembro quem é. Não, esqueceram o Márcio. Provavelmente a gente não tem também a proximidade nada. Mas a minha sensação é que muda um pouquinho. O John vai ser o titular. Mas muda um pouquinho a coisa de figura. Porque agora ele tem uma sombra maior do que ele. Ótimo. A carreira do Neto fala por si só. Não tô falando melhor ou pior, porque eu não tenho visto o Neto jogar lá no Bournemouth, porque eu não assisto o campeonato inglês. Não assisto. Mas é um cara muito mais solidificado na carreira. O John, na tua meritocracia, se não der brecha, vai ele até o final. Mas sabe que se começar a revezar... Que é difícil. Ele só errou contra o Cruzeiro. Difícil. Ele só errou naquela E mesmo reposição assim, errou, contra o mas teve Cruzeiro mais no erro gol. depois. Teve mais erro depois. Depois do gol do Que a Cruzeiro. bola ainda rodou lá, rodou cá, rodou lá. Exatamente, concordo. Mas ele foi importantíssimo, Botafogo. Nesse tempo todo, a gente tem que parar de justificar um erro. Você é bom a vida toda. Você disse um não, você não presta pra ninguém. É mais ou menos isso que a gente pensa no ser humano. E não pode ser assim. Essa avaliação tem que ser constante, 100%. O John é um baita no goleiro. Claro, se tiver uma suspensão, o Neto for bem. Mas, olha, eu acho que o Botafogo se precipitou. Tinha que esperar um pouquinho mais para saber da definição por completo. Assinatura. Foi, beleza, agora vem Neto. 36 anos, vai encerrar a carreira no Botafogo. Ou não, né? O pai dele foi goleiro do Botafogo, Norberto. Ou não. E tava falando aqui, né, GV? O Neto é um cara que tem uma história interessante na Itália. Não nos esqueçamos que o Davide Ancelotti é italiano. Exato. Enfim, às vezes a relação, o conhecimento que o Davide pode já ter tido do trabalho do Neto pode fazer com que o Davide faça a escolha pelo Neto. A gente não sabe. A gente não sabe a cabeça do Ele é grande, do Ancelottinho. Né? É um goleiro que tem muita estabilidade. É bom falar aqui também que não é fácil. Você jogou na Europa para um goleiro sul-americano ter estabilidade jogando no futebol europeu. Ainda mais na Premier League. Que costuma fazer bons goleiros, que chegou na Itália, se estabeleceu, saiu da Itália para a primeira divisão inglesa. Ele jogou onde? Na Roma? Jogou na Roma, foi muito bem na Roma. E essa relação, né, de jogar na Itália, do Ancelotti ser italiano, pode ser que corrobore a favor do Neto e contra o John, mesmo a gente não sabendo o que aconteceu lá dentro do Botafogo para a saída. Alguma coisa aconteceu. E a gente teve um ruído, enfim. Segundo o Felipe Fera, ele está com uma pele boa para 36 anos. Ele que também é dermato nas horas vagas. Melhores momentos do Fogão na tela. E aí eu quero saber do Bocão. O Bocão, não é fácil ganhar do Botafogo lá, depois que o Renato Paiva assumiu, do Fortaleza, perdão. Depois que o Renato Paiva assumiu o Botafogo, o Fortaleza deu uma
uma ribada, mas o Fogão foi lá e passou o carro. Ah, mas muito por conta da expulsão. Claro, Vamos ser sinceros, claro. não podemos negar isso, é difícil. Um time que está num momento terrível, que é o Fortaleza, o Botafogo se aproveitou dessa situação. Eu acho que foi até uma expulsão, uma imprudência do jogador. Há interpretações, né? Quando não há unanimidade, fala assim, isso aí foi... Mas há interpretações, uns não dariam, outros não. Tanto é que o VAR chama o Daronco para dizer que não tinha sido nada. O Daronco vai tudo ao contrário e fala assim, não, isso aí é expulsão. É isso. Mas aí o Botafogo jogou bem, né? Agora vou te falar na área, uma coisa, jogadores... hein? Vou te falar uma coisa, hein? Tal de Danilo joga a bola, hein? Muita Ave bola. Maria, como joga a bola. Meu Deus do céu, Bocão. E eu falo direto que o Marçal é o melhor lateral esquerdo dos três, na minha opinião. Eu sempre disse isso no programa Resenha Alvinegro, que eu tenho meio de... Todo dia eu falo sobre o Marçal. O Marçal é um baita no jogador, ele tem os atalhos, ele sabe correr certo, ele sabe o momento certo de dar um passe, de ir ali de fundo. Ah lá, tava dentro da área para fazer um gol. Ele é muito bom, pô. É, E mas- ele sabe jogar, ele E é... jogou de zagueiro pela direita, né? Pior que fique ainda, pra piorar. Ele foi bem de zagueiro pela direita. é que pode? Melhor em campo. O David até fala isso, fala que não queria colocar o David, né? O David não queria colocar o David do lado direito, porque tinha jogado do lado esquerdo. Interessante de ver, em cima do seu Fortaleza, o Fortaleza sofreu 2 gols de 2 caras que jogaram no Ceará. Arthur Cabral e o David Ricardo. A tua tia também jogou com a camisa 9 do Ceará. A gente tá brincando aqui, mas legal também a gente ver o Matheus Martins voltar, fazer gol. Né? O Botafogo ganha mais uma força de ataque. O Matheus é um bom jogador, acabou perdendo espaço com a chegada das contratações, com muito tempo de lesão, né, Bocão? Tu sabe disso melhor do que eu. Mas ele é muito bom. E eu também acho muito bom jogador. E o Botafogo ganha casca, né? O Botafogo começa a ficar mais forte em termos coletivos, mesmo com as ausências, fazendo o jogo que fez, fazendo um jogo em que precisava vencer. E é interessante. A expulsão ajudou, mas a gente já viu vários times aí que tem um jogador a mais e não consegue ganhar os jogos. E o Botafogo foi lá e ganhou. E a expulsão... Vide Atlético Mineiro na final da Libertadores. Desde um minuto o Botafogo foi lá e... Em tantos outros. Escangalhou em tantos o Galo. outros. Fernandão. Foi uma falta de sorte do zagueirão. Eu vou defender o zagueiro, sabe por quê? Defende. Cara, Ele escorregou na bola, ele escorregou na bola Foi e a o que eu perna falei subiu. naquele A exato perna aí momento. embaixo. E não tinha tem que como dar. tirar. Mas tinha que dar. Não tinha como tirar. Mas tinha que dar. O cartão tinha que dar, pô. O cartão tem que dar. Tem pênalti sem querer, tem expulsão sem querer. Agora. Olha lá, a perna dele desliza sobre a bola. Posso falar uma ele coisa vai embaixo, aqui? mas a bola Ele desliza. arrastou a perna, ele arrasta com a bola e não Dá tem uma como tirar. pena do zagueiro. Posso falar uma coisa? Ó, todas as vezes que eu fui expulso foi sem querer, foi desse jeito, GV. Foi assim. Deixa eu falar uma coisa que talvez eu seja julgado, talvez eu seja condenado pelo tribunal da internet por muitos e muitos tempos. Ele chegou no meio da temporada, não é o time do Botafogo de 24, que era melhor que esse time aí. Ele chegou agora, ele tá se adaptando, ele ainda não ganhou Libertadores e Brasileirão como o Gregory, mas eu acho que o Danilo, no final das contas, claro que isso vai depender de título, senão não adianta, Boca. Claro. Vai entregar... O Gregory jogou muito e aqui a gente bate palma pro Gregory desde antes dele virar sensação, lembra? Você falava, ele jogava... Aí veio o Oswaldo de Oliveira aqui e falou... Esse Gregory, lá no meu podcast também, esse Gregory, isso no meio do ano, quando a torcida ainda vaiava, eu acho que o Danilo é mais moderno e mais bola do que o Gregory. Se o Botafogo arrancar como ter arrancado, esse moleque vai entregar mais. É uma sensação que eu tenho. É porque ele joga de 5, 8 e 10. É isso. Então ele faz essas 3 Chega funções no muito meio de na campo. área, Chega pô. muito na área. Passa Quando tem na necessidade, ó, fica aí que eu vou, segura aqui, Marlon. O Marlon não jogou. Marlon não jogou. Gente, é um Botafogo que foi totalmente desfigurado aí, né? Sim. Tanto é que a zaga toda é reserva, né? O Botafogo agora vai trazer o Cris Ramos, tá fechado praticamente. Você tá com medinho da LDU? Na Libertadores? Mais ou menos. Ele tem altitude. Lá no segundo jogo. Tem que fazer resultado em casa como fizemos contra o Bragantino. Mas você tá com medinho da LDU? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo, Botafogão? Eu acho que o campeonato do Botafogo é o Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu acho que esse Não, campeonato... Copa do Brasil, com todo respeito. Mostramos a tabela aqui do mata-mata. É. Com todo respeito. Se não ganhar esse ano... Não, mas amanhã sai o sorteio. Pode dar Botafogo e Galo. Tá de brincadeira, Bocão. O Botafogo Mas tem a 50 vezes melhor que revanche, o Galo. tem aquele negócio da revanche. Bocão. Pode dar Botafogo e Fluminense. O Fluminense não GV, ganha há muito tempo do GV, Botafogo. O Galo é um time muito bem O treinado Botafogo pelo é Cuca. muito melhor do que o Galo. Mas não basta só ser melhor, GV. Botafogo é muito melhor que o Cruzeiro. Concordo. Botafogo é muito melhor que o Galo. Concordo. Contra o Fluminense, o Botafogo é melhor, mas aí é clássico, claro. esquece. Quem é ali que joga mais bola que o Botafogo? Mas isso não é o determinante para se vencer. Nunca foi.
em toda a história do futebol. Mas só falta no a Copa do moderno, Brasil mais do Fogão. ainda. O Fogão ainda não tem. Eu também acho interessante É o campeonato, Botafogo vencer. porra, é esse. Só que existem algumas nuances dentro dos jogos que tu sabe disso, pô. Ainda mais jogos de mata-mata. Quer valer 10 conto? Que vai dar Botafogo na Copa do Brasil? 15 conto. Eu não quero torcer contra o Botafogo, eu quero que ele ganhe, entendeu? Seu arrepio. Vou lá na Superbet hoje. Eu vou lá fazer igual o Tilt. O Tilt apostou no Chelsea. 6 meses atrás ganhou não sei quanto. Ô, Bocão, mas 10 contos são 10 reais, tá? Não, 10 real. É 10 real. O Bocão tá pensando que 10 contos é 10 Negócio de 1000? Tá represa? Nem tenho. Nem tenho. Pô, só essa calça vale Não. isso. Minha calça tá toda manchada porque negócio da festa junina. É da festa junina, né? Você só tira. Mas ele bandeirinha no bolso, na zoeira. Eu me vesti no escuro hoje, bebê. Eu tinha médico de manhã, foi mal. Hoje não, tem uns 2 meses. Nos outros dias é no escuro, mas a tua tia tá junto. Ô, Bocão, a Copa do Brasil tá assim, ó, Fogão, me pega, Fogão, tá? Porque não tem aquele rival, tipo, um Palmeiras, que não tem um Flamengo, que são os caras que no mata-mata sabem jogar. O Cruzeiro não joga um mata-mata importante final há muito tempo. O Galo jogou a Libertadores, a Botafogo fez assim, sai, e passou. O resto... Mas é outro time, né? É outro time, não é mais esse time. Eu tô mais otimista que vocês. Não, eu sou otimista. Eu acho que o Botafogo, o Botafogo vai ganhar um campeonato esse ano, ganha. Eu acho que um campeonato o Botafogo morre. Acho que o brasileiro já tá mais longe. Eu acho que por ser mata-mata, é mais inconsistente, é mais difícil de você dizer, porque tem times que todos têm condições de vencer. O próprio Vasco, aí mesmo com as dificuldades, no mata-mata é um jogo só, joga bem aqui, joga mal ali, vai bem ali e ganha. Tem Fluminense e tem Vasco também. Esqueci que o Vasco passou. É clássico regional, pô. Botafogo e Vasco. Botafogo e Fluminense pode estar melhor, pior, mas é clássico. É isso. E aí o Vasco joga onde? Como Se assim? der um Botafogo e Vasco. O Vasco joga em São Januário. Ou jogar no Maracanã. Ou jogar no Maracanã, não sei. Não sei. Botar 70 mil vascaínos pra jogar uma mata-mata contra o Botafogo ia ser a coisa mais linda, pô. Não sei. Eu acho que tem que jogar onde seja interessante pro Vasco vencer o jogo e também que esteja dentro da lei, né? Com relação à polícia, ao bombeiro. E o Pedrinho... Se quiser, a gente dá uma farpela pra jogar 2 jogos no Newton Santos. Vocês sabem, Dinheiro cara. a gente tem, fala, Boca. A gente é rico. A gente tem dinheiro. Mais ou menos, tá tendo uma confusãozinha aí, não sei não. É porque o texto tá igual o Chaves, ele vende churros. Oi, quer churros? Sim, eu quero churros. Vai levar de quê? Só eu que quero de chocolate. o texto é tão malaco, que ele já tá de resenha com o grego lá. Há muito tempo, já tá tudo certo. Já chamou o Edu Gaspar pra resenha. Edu Gaspar, exatamente. Esse texto é falando demais. Qual é a chance do Texter não ter tomado um bom uísque e um charuto com esse grego já há 5 meses? Há muito tempo Vou já, confessar, barzinho no Leblon, ele ligou de vídeo pro grego. Eu não pude ir, mas os caras me ligando, o Tex tá perguntando por você. Tava todo mundo lá, ele ligou pro grego, na frente de todo mundo. O gordão, né? Seu barriga? GV, olha Já tá tudo certo, irmão. Olha Esquece. as transações. Vocês torcem contra? Já era, filho. Vai piorar pra vocês, hein? Olha os negócios, o Bocão sabe disso, entre Nottingham Forest, Lyon e o Olympiacos. Os jogadores uma um roda compra, gigante, outro vende, vende pra um, compra do outro, que vende pro outro, compra pro Próximo Mundial, inclusive, vai ser na Grécia, não vai ser nos Estados Não, Unidos. lembrar a galera que o Danilo era do Nottingham Forest, tá? O Exatamente. Danilo do Botafogo. Ah, então peraí. É tudo esquema. Esquema bom, né? O Igor Jesus foi para o Nottingham Forest junto com o Jair. Eu sou muito trouxa, sério. Eu sou um trouxa. Se tiver um porque eu otário, manda ele lá em acredito casa. em tudo, É capaz desse otário me enrolar. O Fui Clear. Daqui a pouco vira Botafogo Forest, falou o fera que eu não ouvi. O Fui Clear, ele tem uma frase que ele diz assim: tu já viu alguém que é bilionário de dólar ser burro? Burro não pode. Algum cara. Pode ser milionário de dólar também, porque o cara tem $1 milhão, burro ele não é. Quer dizer, mais ou menos, né? Ele pode ser 7. Mas o cara que tem bi de Pode dólar... ser 7, mas burro, né? Não, Pode ser ladrão, mas o cara que burro, tem bi de dólar... Esse cara, ele pega o Ed, não tem nó em pingo d'água? O cara dá nó no pingo de hétero, assim, ó. Com luva de boxe. Com luva de boxe. Todo mundo achando um monte de coisa, mas não vai. Ô, GV. Bom, pior do que eles imaginavam, porque na verdade saiu, né, João? A história então agora está definida. Então o Crystal Palace tinha então esperança ainda de participar da Europa League, mas isso não vai acontecer. Explica pra gente e pro fã de esportes, João, como é que estava esse rolo lá com o Lyon, dos donos e tudo mais, da não possibilidade dos 2 times participarem da Europa League. Então, muito frustrante para o torcedor do Crystal Palace, né, que se sente muito injustiçado porque conquistou esse direito de jogar a Europa League, ganhando a FA Cup, coisa que nunca tinha acontecido com esse clube. E aí, logo nesse ano, tem essa situação envolvendo o John Textor, que também é um dos donos do Lyon,
e era um dos donos do Crystal Palace, né? Você não pode, de acordo com as regras da UEFA, ter o mesmo dono em 2 clubes na competição. Então, o Textor, na verdade, já vendeu as ações dele, em parte por conta disso, para poder possibilitar o clube de jogar na Europa League, mas teve toda uma confusão que o Crystal Palace teria recebido um e-mail que não viu direito o e-mail, tinha dado um e-mail genérico para a UEFA, tipo info@crystalpalace ali, talvez nem falta de organização, ou nem pensando o que é classificar para uma competição europeia, aí não respondeu a tempo ali o formulário que você tem que preencher mostrando que realmente o Textor não está envolvido mais no clube, enfim, uma confusão. Eles achavam que com um recurso na Corte Arbitrária do Esporte, lá na Suíça, eles conseguiriam um apelo para mostrar que eles merecem, que o Textor não está mais envolvido no clube, mas a UEFA recusou nesta segunda-feira de manhã, disse que já é tarde, que eles não fizeram na hora certa, que eles têm que seguir as regras e não tem conversa mais. Então, realmente, um momento complicado para o Crystal Palace, de muita decepção no meio de toda essa comemoração, né? Ô, Léo, vamos colocar na tela para o Fã do Esportes entender um pouquinho, a gente tem um pouco mais de informação. Você vai discutindo junto com a gente, porque assim, não é que não aconteceu já isso antes, 2 times do mesmo grupo econômico ali participarem de uma competição. As regras, não sei se são tão claras para todo mundo, se valem para todo mundo. Sim. Mas a gente coloca na tela aí para você, ó, nenhuma pessoa física, jurídica, pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição da UEFA. É justamente isso que o John Textor é enquadrado nessa história. Ali, ó, deter a maioria de votos de acionistas, ter poder de nomear a maioria dos conselheiros do clube, estar apto a, por qualquer meio, exercer influência na tomada de decisões do clube. E ali a data que é o crucial, né? Os clubes devem ser capazes de provar em 1º de março de 2025 que os critérios de propriedade multiclube foram atendidos. O Textor vendeu sua parte em junho de 25. Por que é importante tudo isso aí? Vamos só concluir, né? Apenas um dos clubes pode ser admitido de acordo com os critérios. O clube que se classifica a competição mais prestigiada, clube que teve melhor posição na Liga Nacional, clube da Liga melhor ranqueada na UEFA. Então, o Palace foi campeão da FA Cup, mas vale a posição na Liga. Então, o Lyon ficou melhor posicionado e Ligue 1. O Lyon ficou melhor posicionado na Ligue 1. Então, o Palace, segundo esse outro critério, o Palace pode entrar ainda na competição abaixo da Liga Europa, que no caso é a Conference League. Então, temporada passada aconteceu em vários casos na passada, na anterior, mas na passada sim, porque o cenário multiclubes não vai embora, né? Não vai embora, pelo contrário, ele está claramente cada vez maior. Então teve City com Girona, daqui a pouco a gente tem uma telinha. Pode colocar já direto aí, até pra gente... Teve City com Girona, teve Aston Villa com Vitória de Guimarães, teve Manchester United com Nice, teve Milan com Toulouse, teve uma série de situações em que a UEFA teve que... Os Red Bulls, né? Teve os Red Bulls lá atrás. Então, aí, assim, ó, o que tá grifado aí é basicamente quem estava na mesma competição, que é mais ou menos a mesma situação que a gente tem agora, com a não possibilidade dos 2 clubes na mesma competição, que é a Europa League. Mas aí o Léo acaba de citar aqui, ó, justamente na temporada passada, City, Girona e United Nice. Então a UEFA foi meio que guiando os clubes, falando, então, Girona, você pode pegar parte das ações e colocar num fundo cego para você ter 30% das ações. Aí durante a temporada vocês não negociam jogadores entre si e fizeram a mesma coisa mais ou menos com todos os clubes ali, para eles poderem se encaixar nesses parâmetros. E aí a partir dessa temporada eles estabeleceram esse prazo de 1º de março para que não tivesse essa situação no fim da temporada. Por isso, assim, em março, todo mundo submete a documentação para no fim da temporada eles já saberem. Tá tudo certinho, ó, né? quem vai para onde. E aí, eles entraram no site do Crystal Palace e acharam lá o e-mail info@cpfc.com.k e aparentemente, como disse o João, eles não acharam esse e-mail, ou não receberam esse e-mail, ou teve alguma linha cruzada aí. Esse e-mail é um e-mail que você cria, não é e-mail para receber comunicação da UEFA. É um e-mail que o Crystal Palace cria, como qualquer clube cria. Por quê? Porque tem um torcedor que foi no estádio e achou que a cerveja não estava fria o suficiente e resolveu reclamar. Reclama no quê? No info@nomedoclube.com. Entendeu? Esse é um e-mail para reclamar que a torta não estava gostosa no estádio. Que o ingresso tá caro. Que o ingresso tá caro, que o jogo tá muito tarde. Que o banheiro tava sujo. É pra isso. Parece que assim, nenhuma das partes parece ter sido proativa o suficiente. Nem a UEFA teve boa vontade suficiente, nem o Palace foi proativo o suficiente. Fala aí, João. Não, só que deixar claro que nessa questão do e-mail foi culpa do Palace, não da UEFA que chegou e encontrou esse e-mail, né? Parece que alguém preencheu um formulário, né, no Crystal Palace e eles deram para a UEFA esse e-mail. Alguém errou feio ali dentro do clube, né?
pessoa que estava lá preenchendo esse formulário assim, ela não tá isso mais aqui, lá. Não, isso Ela aqui. não tá mais Mas lá. o e-mail que tá no site lá, João, então, justamente, esse é um e-mail que, por exemplo, quando vai lá o torcedor que tá meio pé da vida com a temperatura da cerveja lá no estádio, eu quero mandar um e-mail pra reclamar, qual que é o e-mail que eu vou reclamar? info@crystalpalace. Daí você que o UEFA vem falar, você fala, não, é o nome do diretor, ponto, sobrenome do diretor, @Crystal Palace, é o CPFC, né? Imagina se o e-mail da UEFA foi pro spam. Então, agora, o que incomoda tudo é que, assim, do ponto de vista jurídico, do procedimento jurídico, eu não duvido que a UEFA tenha razão. Porque o Crystal Palace, de fato, passa o e-mail que não deveria passar, então acaba se perdendo um pouco. O prazo que já era conhecido, o prazo para se iniciar esse processo, o Crystal Palace demorou por causa da venda do Textor, demorou, tudo. Então, tudo isso é verdade. Então, eu não duvido que, do ponto de vista jurídico, esteja correta a decisão. O que me incomoda é que, do ponto de vista do mundo real, da prática, não do ponto de vista da documentação jurídica, do ponto de vista do que acontece. Ela soa injusta. Sim. Porque não dá pra... Ninguém vai me convencer que Red Bull, Salzburg e RB Leipzig joguem a mesma competição com o nome que esses dois times têm e eles são totalmente independentes um do outro, que não existe nenhuma. Tem um sujeito que foi contratado, um sujeito bem conhecido chamado Jürgen Klopp, justamente para gerenciar todo o futebol desses dois times e mais do Bragantino, mais do New York Red Bulls, mais de um monte de clube. Tem um cara que foi contratado para olhar para esses dois clubes da Red Bull, inclusive. Então, por mais que fica parecendo que foi muito assim, atendeu às necessidades jurídicas ali para aprovar, mas na prática, a UEFA não está realmente combatendo o multiclube. Enquanto que Lyon e Crystal Palace hoje, que o Textor se afastou do Lyon e vendeu a parte dele do Crystal Palace, mas por causa do Textor, que hoje só quer cuidar do Botafogo, os dois não vão poder jogar a mesma competição. Boa vontade então que faltou que o falou. Porque assim, bom soa senso, injusto. Pode bom estar senso. correto juridicamente, mas soa injusto. A sensação que eu tenho, assim, pro torcedor do Palace, assim, o United e o City, eles chegaram para o UEFA, tá bom, UEFA, me diz o que eu preciso fazer. A UEFA, tá bom, é o seguinte, eu vou te explicar. Você faz isso, isso, e vocês jogam. Tá bom? E foi assim, né? Eu vou ensinar para vocês o caminho legal. E pro Palace não teve essa boa vontade. Não teve, isso que parece. Mas no mundo que a gente está vivendo hoje e com essas questões acontecendo cada vez mais, né? Os clubes serem multi-empresas, isso daí está se tornando uma coisa muito... A gente viu no Mundial de Clubes, né? A gente viu com o Leão e o rodou. Isso daí tá acontecendo de fato. Por mais que a UEFA tenha essa proatividade, talvez não tenha tido, né? Não teve com o Crystal Palace, mas já teve em outros momentos. Ainda assim, talvez não seja hora de revisar algumas regras mesmo em relação à competição, porque eu acho que o mundo tá mudando em si. Não tô falando que tem que mudar tudo, não tô falando que a UEFA tem que descartar o que é feito, mas tem que analisar talvez pontinho a pontinho realmente daquilo para entender melhor como vai ficar toda essa situação, porque é uma loucura tudo isso. Então, beleza. A partir de agora vai ser rígido? Esse que é o ponto. Começou agora, tá? A partir de agora, então, porque terminou a temporada passada, o City já voltou a emprestar jogador pro Girona. O Vitor Reis está lá no Girona. Sim. O Girona não se classificou para essa Champions. Eles já voltaram a ter as relações, por mais que o não seja igual antes, os times já voltaram a ter relação de emprestar jogador um pro outro. Sim. Quer dizer, fica aquela coisa, não, durante uma temporada, então, a gente não tem nada a ver um com o outro. Aí passou aquela temporada, não, vida que segue. Entendeu? Fica literalmente para inglês ver mesmo. Mas, Valente, é certo que a UEFA falou, vocês erraram aqui. Sim. E você sendo um clube multiempresa aí, vocês tinham que estar mais ligados nisso. Era a obrigação de vocês. Existiu, de fato, um lapso organizacional ali, sim. Existiu. Isso aí tá muito claro, assim. E o Taz, ele tá ali para olhar a coisa do ponto de vista legal. Os caras são advogados, gente. Eles têm que olhar o que foi feito do ponto de vista legal. Não tem muito o que fazer nessa situação. Mas aí o que é curioso? Quem pegou a vaga na FA Cup? Na Europa League. O Nottingham Forest, que tinha se classificado para a Conference. Mas também está no mesmo... Quem está muito bem relacionado com o senhor Marinakis do Forest? John Textor. Quem tem feito negócios com o Marinakis? John Textor. O Forest comprou o Igor Jesus e o Jair Cunha. Botafogo. Certo? O Botafogo do Textor comprou o Danilo. Então, assim, neste momento, as relações do Textor, elas são muito mais com o Forest do que com o Crystal Palace. Então, o Textor, que causou isso ao Palace,
Nesse momento, é muito mais interessante a relação dele com o Marinakis, que se beneficiou com o Forest, do que com o Palace. No final das contas, ele saiu ganhando do mesmo jeito. Olha que loucura. Ô, Bira, e se o Forest tivesse ido para a Champions League? Aí não necessariamente nessa linha que o Léo está seguindo, mas a gente teria Forte e Olympiacos. Como que ficaria essa questão toda? Então, ele teria que ver o e-mail. Mas ele já estava cuidando disso. Ele já estava mais descolado. Assim. Tanto é que assim, a gente tinha notícias, ainda na reta final da temporada, quando tudo indicava que o Forte iria para a Champions, acabou não indo, mas quando tudo indicava que o Forte iria para a Champions, que o Marinakis já estava tomando atitudes ali para conseguir ajeitar o vínculo dele aos dois clubes, para permitir que Olympiacos e Forte jogassem a Champions League. É que o Forte despencou no final e acabou não classificando. Mas o Marinakis já tinha no formulário colocado lá, Marinakis, @Nottingham Forest, para não ter erro. Exato. Você foi o Marinakis, @Nottingham Forest, você não foi o info, @Nottingham Forest. É isso. Qualquer problema aqui nos canais ESPN, você manda um e-mail para joãocastelobranco@espn.com. João, fica com a gente aí, porque a gente vai falar de Liverpool depois do intervalo, pode ser? Capaz das pessoas começarem a tentar mandar e-mail por esse e-mail aí. Esse e-mail não existe, tá, gente? Vou olhando aqui o e-mail. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.